Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim falando sobre suinocultura. E quem está aqui com a gente hoje para trazer informações, tanto para a gente pensar, fazer uma reflexão do que aconteceu com esse setor que sofreu tanto no ano passado e as perspectivas agora para esse ano. Então está aqui o Yuri Pinheiro Machado, que é consultor de mercado da ABCS, a Associação Brasileira de Criadores de Suínos. Seja muito bem-vindo, Yuri. Boa tarde, Letícia. Boa tarde a todos os que nos escutam, nos assistem. É uma satisfação, mais uma vez, estar aqui no Notícias Agrícolas. Yuri, primeiro de tudo, eu queria perguntar para você, para a gente fazer esse balanço, né? Apesar de tantas ações setoriais que a gente teve no ano passado, de promoção do consumo da carne suína aqui no mercado interno, a gente viu as exportações seguirem um ritmo positivo, né, durante todo o ano passado, mas aqui no mercado interno parece que as coisas ainda ficaram um pouco bagunçadas. O que foi que aconteceu? Qual foi o cenário que a gente viu? O primeiro é preciso destacar que a produção de suínos ela tem crescido muito nos últimos anos. Esse é o principal fator de, digamos assim, de estresse na cadeia de produção hoje que a gente identifica. Se a gente pegar os números de 2020 em relação a 2019, nós já tivemos um crescimento de 8,5% na produção. E no ano passado nós ainda não temos os números fechados de 2021, mas nós já temos uma estimativa aí até o terceiro trimestre, através do IBGE e já projetando para o final do ano, que nós devemos ter um aumento na produção de 2021 em relação a 2020, também ao redor de 8%. Então, em 2 anos, aí, no acumulado, mais de 16% de aumento de produção. Tá? As exportações aumentaram num ritmo bom. Esse ano nós fechamos as exportações com aumento de quase 13% no volume, mas as exportações elas representam em torno de 20% da produção. Então, esse ano de 2021, muito claramente, nós tivemos um aumento da disponibilidade interna, que resultou aí praticamente num ganho de 1 quilo per capita ano por habitante no Brasil. Né? Então, isso é um número muito expressivo, são mais de 200 milhões de... São mais de 200 mil quilos, né? 200 mil, desculpa, mais de 200, 1 quilo por habitante são 200 milhões, né, de quilos, 200 mil toneladas, né? Mais de 200 mil toneladas que o mercado interno teve que absorver. Né? Qual que é a notícia boa disso? A notícia boa é que o consumidor brasileiro está realmente aumentando o consumo de carne suína de forma consistente. Né? A carne suína ocupa mais espaço na mesa do consumidor. A notícia ruim para o produtor é que nós tivemos uma oferta muito grande, né? E que o preço pago por esse produto não foi compatível com o custo de produção que nós tivemos ao longo de 2021. O grande problema, na verdade, em 2021, foi o custo de produção. Nós conseguimos colocar nosso produto no mercado. Não conseguimos um preço melhor porque nós tivemos uma oferta maior em relação à demanda, né? Mas essa demanda ela foi atendida, nós conseguimos colocar o produto no mercado, só que o preço não foi suficiente para cobrir os custos de produção em muitos meses ao longo do ano. Né? E nós tivemos um caso, Letícia, no final desse ano, que nunca tinha acontecido, né? Que é normalmente no segundo semestre, no segundo semestre ou no último trimestre também do ano, nós temos um aumento muito grande da demanda e, consequentemente, um aumento do preço pago ao produtor. E nós não tivemos isso em 2021. O preço ele deu uma reagida ali no final de novembro, em dezembro ele caiu, se manteve estável e caiu ainda nas últimas semanas. Né? E nós observamos agora na primeira semana de janeiro de 2020, hoje estão fechando as bolsas, ainda nós não temos a informação da Bolsa de BH, nós já temos a Bolsa de São Paulo, mas o preço baixo ainda, não houve uma reação. Né? E a gente não espera uma reação também no curtíssimo prazo, em função justamente dessa questão da oferta e da demanda. Né? Então, essa é a situação atual da suinocultura. Não sei se eu consegui resumir aí. Claro. E você tocou na questão do final de ano, né? E era a minha pergunta seguinte para você. A gente viu essa questão da demanda ao longo do ano, do preço da carne suína, da carne bovina, perdão, subir muito,
né, e a carne suína passar a ser uma opção bastante viável, né, e que os brasileiros passaram a olhar um pouco mais para a carne suína, mas agora no final do ano a gente viu esse mercado como nunca antes visto, né, o mercado da carne suína, quando se esperava uma demanda muito aquecida, que claro, não iria tapar o buraco dos prejuízos que vieram ao longo do ano todo para o suinocultor, mas ajudaria um pouco, né, a dar um pouquinho de respiro. O que aconteceu nesse final de ano, Yuri? Bom, final de ano, na verdade, o que aconteceu é que esse aumento da produção, tu não consegue conter ele em período muito pequeno, né? Por isso que, inclusive, a gente espera ainda um crescimento da produção de carne suína em 2022. Não no mesmo ritmo, a gente acredita que 2021 e 2020, mas ainda vai ter um crescimento. Então, o animal que é vendido em dezembro, em novembro, ele começou a ser produzido no início do ano, né? Então, assim, é uma cadeia muito longa e até muitas granjas, muitos sistemas de produção trabalham nessa expectativa, para aumentar a oferta no final do ano, que é justamente quando a demanda é maior, né? Então, e com certeza esse ano não foi diferente, né? Muitas granjas acharam que iam conseguir, como tu mesmo falasse, iam conseguir compensar um pouco os prejuízos e houve uma frustração justamente em função desse descompasso entre oferta e demanda aí no final do ano. Obviamente que a crise econômica, né, que nós estamos passando aí, contribui para isso. A gente já viu aí que o Auxílio Brasil, né, ele não foi suficiente para reaquecer o consumo, né? Alguns dados até foram apresentados aí recentemente e demonstram isso. É uma expectativa que a gente tinha muito grande com relação a isso, porque lá na pandemia, no início da pandemia, quando houve o auxílio emergencial, a gente observou muito claramente, né, que aquele auxílio de R$ 600, ele resultou diretamente no aumento de consumo de alimentos, inclusive a carne suína, né? E a carne de boi, ela descolou, né? A carne de boi realmente ela descolou. Nós estamos aí com boi a 330, 340 arroba, né? Voltou a subir depois que a China voltou a comprar, né? E só que a carne bovina ela já encontrou um nicho diferente, digamos assim, e já descolou, já não tem mais essa competitividade. O suíno hoje está competitivo muito mais com o frango do que propriamente com o bovino, porque em termos de competitividade de preço, o suíno está muito mais atrativo do que o boi já há algum tempo, né? Então agora nós começamos a olhar para o frango, né, que é uma carne mais barata, né, e a gente viu aí o aumento do consumo também de frango ao longo do ano, né? A cadeia de frango ela conseguiu transferir um pouco do seu custo de produção para o preço de venda, o suíno não conseguiu fazer isso, né? Então, o que a gente espera é que o produtor, no momento que tem agora sobras e margens, que ele não invista em aumento de produção, né? Que ele invista em melhorias de produtividade, em melhorias na sua granja, mas nós temos que dar uma freada nesse ritmo de crescimento que nós tivemos aí nos últimos anos. Eu te falei em 16% em 2 anos, mas se a gente for pegar um pouco mais para trás, em 4, 5 anos, nós temos aí mais de 40% de crescimento. Então, isso mostra que realmente a cadeia é uma cadeia forte, mas isso tem um preço. Nós estamos pagando esse preço agora, que é justamente nós temos uma oferta maior de carne no momento de crise, em que o poder aquisitivo da população está comprometido, e agora a gente começa o ano, né? A gente sabe que o início de ano é complicado, porque tem uma série de despesas que as pessoas, que as famílias têm, né? E isso acaba também dando uma desacelerada na demanda. E Yuri, pensando nesses fatores que você trouxe, né, para essa nossa colcha de retalhos, né, se a gente for amarrar tudo direitinho, pensando na questão do aumento da produção que a gente teve nesse ano de 2021 e deve continuar a ter esse aumento, ainda que um pouco mais tímido no ano de 2022. A crise econômica, a gente vê essas novas variantes surgindo, né? Agora essa nova cepa de influenza também atingindo a população brasileira, e isso acaba também sobrecarregando a economia. E, novamente, a gente já começa a constatar perdas nas safras de grãos na região sul do país. Ou seja, somando isso nessa receita de bolo, o ano de 2022, ou pelo menos o primeiro semestre, né, se a gente conseguir fazer essa previsão, né, mais aqui no curto prazo,
os desafios devem ser os mesmos que o suinocultor enfrentou em 2021? Eu vejo da seguinte forma: nós tivemos nós devemos ter um primeiro semestre bastante desafiador em função do custo também, porque a gente sabe que a primeira safra de milho, que vai ser colhida agora no primeiro trimestre, no primeiro bimestre, ela está muito concentrada na região sul, né? E é onde houve o maior comprometimento aí climático, né? Nós vamos ter uma quebra significativa. Porém, na segunda safra, que ela é colhida no meio do ano, né, e especialmente na região centro-oeste, sudeste, também no Paraná, ainda se espera uma boa segunda safra. Eu acho que a gente tem que fazer um paralelo com o ano passado. O paralelo é o seguinte: o que nós temos de igual em relação ao ano passado na questão das safras? A safra do Sul, a primeira safra do Sul está tendo quebra. Teve no ano passado, está tendo nesse ano. Só que esse ano nós tivemos um plantio da primeira safra dentro de um prazo que vai permitir uma janela melhor da segunda safra, o que nós não tivemos no ano passado. Quer dizer, no ano passado nós tivemos a quebra da safra do sul na primeira safra, e na segunda safra nós tivemos uma quebra no centro-sul. E isso resultou numa frustração aí de mais de 20 milhões de toneladas de quebra, né? Nós não esperamos esse nível de quebra esse ano. E tem mais um fator: aumentou a área plantada também, né? Existe um viés de alta agora do milho, né, que a gente observa já desde o final do ano passado, justamente já nessa expectativa de quebra de safra do sul, tá? Mas a gente espera que os custos de produção sejam menores do que no ano passado, em função disso que eu te falei. Mesmo a gente tendo uma frustração nessa primeira safra, nós devemos ainda ter uma colheita, pelo menos por enquanto, né? É óbvio que isso vai depender do clima até a segunda safra, mas pelo menos por enquanto se prevê ainda uma safra acima de 100 milhões de toneladas, né? O ano passado nós colhemos 87, na safra 2020-21, né? 87 milhões, esse ano nós devemos colher acima de 100 milhões de toneladas, seguramente, né? Óbvio que existem outros fatores, como é o caso da exportação, que pode concorrer um pouco com esse nosso milho, né? Mas a gente espera, tem uma expectativa com relação a uma redução do custo. Mas é aquilo que você já tinha mostrado, né? A primeira safra, ela vai entrar, ela vai garantir o abastecimento, nós não devemos ter problema de abastecimento, mas nós não temos uma oferta grande o suficiente para que os preços caiam com bastante consistência. A queda de preço esperada com consistência é a partir de junho, julho do ano que vem, né? Quando começa, desse ano, né? Quando começa a colher a segunda safra, que deve ser uma safra muito boa. Yuri, e aí colocando mais um pontinho, né, nessa nossa conversa, pensando nesses desafios do primeiro semestre, né, que a gente comentou, a questão do preço do suíno, né, tendo em vista esse aumento na produção, essa disponibilidade, né, de produto, tem essa questão dos custos de produção, tem a questão da demanda interna. E aí agora, então, a gente olha para a China. A gente tem a China, né, desde o ano passado, em franco trabalho de recomposição de suínos. A gente tem uma notícia divulgada pela agência Reuters Internacional de que o rebanho de matrizes da China, no mês de novembro, subiu em torno de 4,7% na comparação com o ano anterior, com o mês de novembro de 2020. Então, a gente vê esse trabalho da China, ainda que tenha casos de peste suína africana ativos na Ásia, de forma geral, mas tem, né, esse trabalho de recomposição. A gente vê os preços da carne suína lá, que caíram muito, melhorando pouco a pouco, mas ainda assim baixos, né, em comparação à carne suína importada. Então, adicionando mais essa questão das exportações, que o nosso principal destino é a China, o que a gente pode esperar para 2022? Bom, vamos observar o que aconteceu no final do ano em relação à China, né? A China, nos últimos meses, ela tem caído muito o preço da carne vendida para eles, né, para a China, preço em dólar, realmente caiu aí, nós chegamos a ter 2.700 dólares a tonelada em junho do ano passado, e agora no final do ano, dezembro, fechou com 2.240 dólares por tonelada, né? Então houve uma queda muito grande no preço. Mas em termos de volumes, eles continuam comprando bastante, né?
O Brasil continua exportando bastante em termos de volumes. Esses valores que eu te passei são valores gerais, tá? Médios, sendo que a China representa praticamente 50% da venda, né? O que a gente espera? Mesmo com essa recuperação do rebanho chinês, que ela vem vindo com avanços e retrocessos, né, em termos de recuperação, porque ela ainda não controlou a peste suína africana, né? Ela teve alguns surtos no ano passado que vão refletir nesse ano, ainda vão refletir na produção desse ano. Ela teve uma liquidação do plantel em meados do ano passado e final do ano passado, liquidação por conta do preço mesmo, os produtores começaram a desovar os animais porque eles não estavam conseguindo margens lá na China, e também matrizes foram abatidas, e isso vai ter um impacto, vai ter um reflexo já talvez a partir de março, abril, a gente já deve ter um reaquecimento da demanda da China por carne que venha de fora, por carne suína que venha de fora. Então, assim, no balanço final, Letícia, a gente espera o seguinte: no primeiro trimestre a China ainda patinando um pouquinho na compra, a gente vendendo aí volumes mais ou menos similares ao do ano passado, mas a gente deve fechar o ano com um crescimento ainda de exportações. Não só para a China, não só considerando a China, que vai ser um grande comprador ainda, mas o Brasil tem aberto outros mercados também, em paralelo, não tão significativos quanto a China, claro, mas que vão permitir, nesse balanço final, a gente terminar 2022 aí, talvez com um crescimento ao redor de 6%, 7% nas exportações em relação a 2021. Certo. Yuri, muito obrigada pelas suas informações, muito obrigada por participar conosco e trazer essa carga de informações aqui para quem nos acompanha no Notícias Agrícolas. E claro, você é sempre muito bem-vindo por aqui. Obrigado, Letícia. Ficamos à disposição. Um abraço. Estivemos aqui, portanto, com o Yuri Pinheiro Machado, que é consultor de mercado da ABCS, Associação Brasileira de Criadores de Suínos, nos trazendo então uma reflexão do que foi a suinocultura no ano de 2021 aqui para o Brasil e o que esperar, pelo menos agora, para o primeiro semestre de 2022. De acordo com ele, 2021 a gente teve várias condições que se juntaram e fizeram com que o ano fosse muito difícil para a atividade, como, por exemplo, a questão macroeconômica, as pessoas menos capitalizadas para poder fazer essa aquisição de carnes, então, na ponta final consumidora, custos de produção muito elevados, que foi o que realmente o Yuri destacou como principal desafio em 2021, e também a produção mais elevada em 2021, seguindo também o que houve de aumento de produção em 2020. Então, todo esse aumento de produção resultou num excedente que não conseguiu ser absorvido aqui no mercado interno. As exportações seguiram num ritmo normal, então esse preço frente aos custos de produção, a conta não fechou. Então o suinocultor acabou saindo no prejuízo. E agora, para o primeiro semestre do ano, a gente deve continuar vendo, então, os custos de produção mais elevados, pelo menos até a entrada do milho safrinha. A gente já vê que esse primeiro milho que está sendo cultivado na região sul do país já registra perdas por causa da questão climática, então esses custos de produção devem seguir um pouquinho mais altos. Os preços da carne suína, né, do suíno em si, para o suinocultor, devem seguir também um pouquinho mais baixos, justamente por causa desse excesso de produção. E a China deve continuar importando carne de suína brasileira, já com preços um pouquinho mais baixos, o que a gente vem observando, né, nos últimos meses, mas segundo o Yuri, lá no segundo trimestre, a China deve reaquecer, então deve estar mais presente no mercado e comprando mais proteína, mais carne suína brasileira, e a gente espera que isso realmente aconteça. E além disso, a gente também tem outros mercados potenciais para a carne suína brasileira que foram abertos esse ano, não substanciais como é a China, mas que sim podem contribuir então para o escoamento da produção brasileira. Não fique de fora das notícias
aqui do Notícias Agrícolas. Continue nos acompanhando, que daqui a pouco tem mais informações para você. Não sai daí. Participe das nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas